Nós temos definição de logaritmo de um número. Considere as seguintes questões. A que número x se deve elevar o número 2 para se obter 8? Ou seja, ele está querendo saber o seguinte: 2 elevado a x igual a 8. Quanto é que vale esse x? Então, pela definição que já estudamos em equação exponencial, nós podemos fatorar esse 8 aqui. Então, vai ficar 2 elevado a x, que é igual o mesmo que 2 elevado a 3. Nós podemos obter o valor de x, que nós temos potência de mesma base, e existe essa igualdade. Então, é evidente que os expoentes também são iguais. Então, x é igual a 3. Então, aqui nós podemos dizer da seguinte maneira. Esse valor 3, esse valor que nós obtemos aqui de x igual a 3, denomina-se logaritmo. Logaritmo do número 8 na base 2 é representado da seguinte maneira. Nós lemos o log de 8 na base 2 igual a 3. Então, aqui nós escrevemos log de 8 na base 2 igual a 3. Isso implica dizer que é 2 elevado a 3, que é igual a 8. Vamos fazer aqui a letra B. Por exemplo, 3 elevado a x é igual a 1/81. Quanto é o valor de x? Vamos aplicar o mesmo processo que nós aplicamos na primeira questão. Vamos fatorar esse número. Então, vai ficar 3 elevado a x, que é igual a 1 elevado. Se nós fatorarmos esse 81, por exemplo, 81 dividido por 3 igual a 27. 27 por 3 igual a 9. 9 por 3 igual a 3. E 3 por 3 igual a 1. Vai ficar 3 elevado à quarta potência. Nós lembramos de uma propriedade da potência que diz o seguinte: se nós temos, por exemplo, uma potência elevado a uma base negativa, isso vai ser o inverso da base com expoente positivo. E se nós temos o expoente positivo, fazemos o contrário. Ele vai ficar dessa fração com expoente negativo. Então, vai ficar 3x elevado a 3 menos 4. Então, nós temos uma potência de bases iguais. Então, os expoentes também são iguais, devido a essa igualdade. Então, x vai ser igual a menos 4. E esse menos 4 é quem? Então, o valor menos 4 que nós encontramos chama-se logaritmo do número 1/81 na base 3 e é representado assim. O log de 1/81 na base 3 é igual a menos 4. Então, nós chegamos aqui, podemos descrever a definição de logaritmo. Dados os números reais a e b, a sendo diferente de 1, se b igual a elevado a c, então o expoente c chama-se logaritmo de b na base a, ou seja, o log de b na base a igual a c. Implica dizer que esse a elevado a c é igual a b, com a e b positivos e a diferente de 1. Então, equivale a dizer o seguinte: a forma logarítmica é essa aqui. Então, aqui nós temos o log de b na base a igual a c. O c nós chamamos de logaritmo. O a chamamos de base do logaritmo. E o b é o logaritmando. Aqui nós temos a forma exponencial. Então, aqui nós temos a elevado a c igual a b. O b é a potência. O a é a base da potência e o c é o expoente. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Então, aqui nós temos o log de 81 na base 3. Quanto é isso? Vamos dizer que seja igual a x. Então, isso implica dizer o log de 81
na base 3 igual a x. Implica dizer que 3 elevado a x é igual a 81. 3 elevado a x, 81, nós já fatoramos, é o mesmo que 3 elevado à quarta potência. Implica dizer que x vai ser igual a 4. Então, o resultado, bem aqui, é igual a 4. O logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Vamos para cá. Então, aqui nós temos o log de 32 na base 1 meio. Vamos ver quanto dá isso aqui. Então, vamos igualar a x. Então, isso implica dizer que 1 meio elevado a x é igual a 32. Podemos, então, fatorar o 32. 32 dividido por 2 é igual a 16. 16 por 2 igual a 8. 8 por 2 igual a 4. 4 por 2 igual a 2. E 2 por 2 igual a 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse 32 aqui, é o mesmo que 2 elevado a... E pela propriedade da potenciação, nós podemos dizer, vamos repetir aqui, 1 meio elevado a x é igual, pela propriedade da potenciação, podemos dizer que ele é o mesmo que o inverso de 2 com o expoente negativo. Então, x vai ser igual a menos 5. Então, aqui é igual a menos 5. Vamos, então, para a questão C. Questão C, nós temos o log de 5 na base raiz de 5. Vamos igualar a x. Então, isso implica dizer que raiz de 5 elevado a x é igual a 5. Podemos tornar esse 5 igual a raiz quadrada de 5. Então, podemos fazer da seguinte maneira. Raiz de 5 elevado a x é o mesmo que raiz de 25, que é o mesmo raiz de 5 ao quadrado, que é a mesma coisa. Então, isso implica dizer que x vai ser igual a 2. Então, a resposta é 2. Vamos para a letra D. Na letra D, nós temos o log de 1 na base 8 igual a x. Implica dizer que 8 elevado a x é igual a 1. Nós sabemos, por definição de potenciação, que todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1. Então, esse 1 ele pode ser representado, deixa eu repetir aqui, esse 1 pode ser representado 8 elevado a 0. Então, quanto é o valor de x? X é igual a 0. Então, 0 é o logaritmo de 1 na base 8. Então, aqui nós temos as condições, condições de existência do logaritmo. Então, pela definição, nós temos aqui o log de n na base a, existe quando e somente quando esse n, que é o logaritmando, for maior do que 0, e o a, que é a base, for maior do que 0 e diferente de 1. Veja, de acordo com as restrições impostas, não são definidos, por exemplo, o logaritmo de menos 81. Esse aqui, o logaritmando, ele tem que ser maior do que 0. Então, não se define logaritmo assim. E desse aqui, o log de 0 na base 10, também não. O logaritmando tem que ser maior do que 0. Aqui, o log de 3 na base 0. A base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. E também não se define aqui. Aqui, o log de 8 na base menos 2. Não pode. A base tem que ser maior do que 0. Aqui, o log de 6 na base 1. Também não pode. A base tem que ser diferente de 1. Quando a base do logaritmo for 10, podemos omiti-la. Por exemplo, assim, log de 2 é o logaritmo de 2 na base 10. Aos logaritmos na base 10, damos o nome de logaritmos decimais. Por exemplo, o log de 100 é o mesmo que o log
de 10 ao quadrado na base 10, que é igual a 2.